Lúcifer. Eis outro grande mal entendido. Ele realmente existe ou não? Existe, mas não é nada disso do que a gente pensa. Qual que é a maior... a maior ideia de Lúcifer foi convencer que ele não existe? A maior... Não, isso aí seria do diabo. São coisas diferentes? São figuras distintas. O diabo, Lúcifer, o diabo não Satanás. existia até que os templários precisavam receber a culpa de alguma coisa. O Papa da época do século XIV, junto com Filipe, rei de França e de Espanha, resolveram abrir um processo e dizer que os templários estavam cultuando Baphomet, Sim. que era a grande cabeça, mas essa grande cabeça só Shokman ou Rockman, que é a grande personificação da sabedoria, só que a Igreja Católica chamou isso do diabo, porque tinha um chifre. E esse chifre nada mais era, porque na época em que isso foi, entre aspas, concebido, ter um chifre era sinal de sabedoria. Eis a confusão. Aí o nome de Lúcifer foi atrelado a essa figura do diabo desde o século XIV e XV para ferrar com os templários. Mais um desserviço que a igreja fez à humanidade, a Igreja Católica. A Igreja Católica prestou bons serviços em muitos campos, mas ferrou em outros tantos. Então, assim, onde é que está a gênese disso? Nos livros de Enoque. Quem é Enoque? Na perspectiva de que houve um tempo na Terra em que existiam os filhos dos deuses e os filhos dos homens. Os filhos dos deuses, os filhos dos homens eram aquele que um homem e uma mulher transavam, então Sim. Os homens descendiam disso aí. Só que filhos de deuses, ou seja, seres não humanos, chegaram aqui na Terra, transaram com os humanos Exato. E criaram um tipo de descendência. Netflix. E Adão seria o primeiro ser dessa descendência híbrido. Em que, diferente dos filhos dos homens, os filhos de Deus viviam 900 e poucos anos. Então Adão viveu 930 anos. Matusalém. Então, Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalahel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Essa relação aqui dos 10 primeiros patriarcas. Né? Todos viveram muito. Cacetada. Enoque foi um dos poucos que só viveu 75 anos, aí 2 anjos de Javé levaram ele, voltaram, trouxeram ele de volta depois de 300 anos. Aí ele ditou 366 livros para o seu filho Matusalém escrever, levaram ele de volta. Tinha tempo para escrever, porque ele não ia morrer na Terra. Enoque foi transformado em Metatron, isso é outra história. Mas aqui nas notícias que Enoque transmitiu a Matusalém, surge a primeira notícia de rebelião de anjos. São 2 referências. As rebeliões, uma rebelião ocorrida há muito tempo atrás, fora do contexto terreno, e outra de seres chamados Igigis, que são Anunnakis, que chegaram e transaram com as mulheres, e Enlil, que era o irmão de En, que ficou pé da vida e ferrou e puniu esses caras. Mandou um dilúvio. Aí Javé assume isso como sendo obra dele, e então a notícia de Enoque sobre rebelião de anjos começou aqui. Aquela lá atrás. Lá atrás. Isso, 1/3 do milênios. céu. Sei. A Igreja Católica, quando surgiu milênios depois, inventou o conceito de diabo sobre o conceito dos anjos que Enoque falou. Os caídos. Os caídos. Tá. Então, assim... Nada a ver com Lúcifer. Nada a ver. Nada a ver. A história de Iel-Luzbel tem a ver com a história, outras histórias de anjos caídos, tipo um Belial. E aqui aparece a figura de Iel-Luzbel, um simples ser extraterrestre, de um tipo Não anjo. Porque segundo a gente falou, cada um chama de um jeito. De um jeito, entendeu? Então, assim, esse ser, ele nunca fez, entre aspas, nada de errado, no sentido de ser diabo, isso, aquilo. Ou querer ser igual a Deus. Exato, não existe nada disso. Apenas ele descobriu uma falha na criação. O Iel-Luzbel, que era um cientista. Estrela da Manhã, mesma coisa ou não? Tá. Por isso, porque ele foi o primeiro a acender a luz do conhecimento e questionar Sofia, o Rockman, e os Tajans. Ei, que história é essa? Tem um erro aqui. Não tem erro, não. Isso aqui veio do universo vizinho, é um Deus que tem lá, papapá. Não, mas tem erro, tem erro. Ele fixou a atenção dele a esse problema e isso criou um vírus mental. Esse vírus se propagou no sistema de Capela em diversos mundos. Mais de 200 bilhões de seres foram infectados por essa pandemia. Qual é o resultado disso? O resultado disso é que um problema de saúde pública se transformou num problema político quando Iel-Luzbel resolveu se rebelar contra a ordem estabelecida de Rockman, ou Sofia.
Só que figuras que surgiram no quartel-general de Lúcifer, tipo um Lemignon, esse aqui se tornou Satanael, que é o Satanás. Esse aqui meteu os pés pelas mãos. Satanás não é a mesma coisa que Lúcifer. Pior que não. Mas muita gente igual, mas não é. E El Luzbel nunca fez nada de violento, ainda que ele teve que administrar questões violentas em Antares, mas isso são fofocas. Samael não tem nada a ver também. Samael tem a ver com os anjos relativos aos Anunnakis e os Sumérios, é outra história. Entendi. São histórias misturadas, Entendi. Entendeu, cara? E Enoque foi quem contou tudo isso. Mas dos 366 livros de Enoque, só restaram 2. E que são apócrifos. E que são chamados de apócrifos. Na verdade, são pedaços de 2. O livro de Enoque e o livro dos segredos de Enoque, que hoje a gente tem. Mas ainda assim dá para você perceber algumas nuances disso.